Um milionário preso a uma cadeira de rodas vivia recluso, assombrado pelo passado. Mas uma menina persistente apareceu com um gesto simples e poderoso. Segurou sua mão. No toque dela havia uma força maior do que médicos e remédios, e no reencontro entre passado e presente, ele reencontrou a si mesmo. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O sol da manhã banhava o luxuoso bairro do Jardim Europa, em São Paulo, mas os raios dourados mal conseguiam penetrar através das pesadas cortinas da mansão de Antônio Vasconcelos. Aos 72 anos, o magnata do setor imobiliário vivia como uma sombra do homem que um dia fora. Sentado em sua cadeira de rodas de titânio, feita sob medida na Suíça, ele observava o jardim impecavelmente cuidado através de uma fresta na janela, como quem espia um mundo ao qual não mais pertencia. 10 anos haviam se passado desde o acidente. 10 anos desde que seus passos firmes e confiantes foram substituídos pelo silêncio das rodas, deslizando pelos corredores de mármore. 10 anos desde que o peso da culpa se tornara seu mais fiel companheiro. Antônio ajustou o roupão de seda sobre as pernas imóveis. A mansão estava silenciosa como sempre. Os empregados sabiam que não deviam perturbá-lo antes das 9, quando Dona Zilda, a governanta que trabalhava para ele havia 3 décadas, trazia seu café da manhã na bandeja de prata. Seu Antônio, o senhor precisa se alimentar direito, dizia ela todos os dias, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. E todos os dias ele respondia com um aceno de cabeça antes de empurrar a comida pelo prato, comendo apenas o suficiente para mantê-la calada. Zilda era a única que ainda o tratava como gente. Os outros funcionários o serviam com a eficiência de autômatos, evitando seu olhar, temendo seus acessos de raiva que, com o passar dos anos, tinham se tornado cada vez mais raros, substituídos por um silêncio denso e opressivo. No espelho do quarto, Antônio via o reflexo de um estranho. Cabelos grisalhos bem aparados, rosto marcado por rugas profundas, olhos azuis que já não brilhavam mais. Um fantasma rico, preso em uma fortaleza de luxo. Senhor, seu remédio, lembrou Zilda, entregando-lhe um copo d'água e um punhado de pílulas coloridas. Antidiabéticos, antihipertensivos, antidepressivos. Pílulas que mantinham seu corpo funcionando, enquanto sua alma definhava um pouco mais a cada dia. Dr. Marcelo ligou. Perguntou se o senhor vai comparecer à consulta. Hoje. Antônio engoliu as pílulas com um gole d'água e balançou a cabeça negativamente. Cancele. Não estou disposto a ouvir sermões hoje. Zilda suspirou, acostumada com a resistência do patrão. O doutor disse que tem uma nova terapia que pode ajudar nas suas pernas e... Já disse para cancelar, interrompeu ele, a voz rouca pelo pouco uso. Nenhum médico vai consertar o que está quebrado em mim. A governanta assentiu, recolhendo a bandeja com o café da manhã praticamente intocado. Antes de sair, parou na porta e olhou para o homem solitário junto à janela. O senhor deveria sair um pouco hoje. Está um dia bonito. Antônio não, respondeu. Quando a porta se fechou, ele voltou a olhar para o jardim onde as flores se abriam sob o calor do sol. Havia um tempo em que ele teria apreciado aquela beleza. Agora ela apenas servia para lembrá-lo de tudo o que havia perdido. Com um suspiro pesado, ele girou a cadeira de rodas e dirigiu-se ao closet, onde fileiras de ternos impecáveis pendiam, intocados há anos. No fundo do armário, uma caixa, de madeira entalhada, guardava as lembranças que ele não conseguia olhar, mas também não tinha coragem de jogar fora. Fotografias de uma vida anterior. Troféus de um homem que não existia mais. Após vestir-se com uma camisa de linho e calças feitas sob medida para facilitar o uso na cadeira de rodas, Antônio chamou por Juvenal, seu motorista e assistente pessoal. Vamos sair, anunciou, quando o homem alto e magro apareceu à porta. Quero ir ao Parque Ibirapuera. Juvenal escondeu a surpresa. Fazia semanas que o patrão não manifestava interesse em sair da mansão. Sim, senhor. Vou preparar o carro. Enquanto esperava, Antônio se aproximou da estante onde mantinha uma coleção de relógios suíços.
Escolheu um, presente de seu pai quando completou 21 anos. Uma recordação de uma época em que o tempo parecia infinito e as possibilidades ilimitadas. O trajeto até o parque foi feito em silêncio. Juvenal já sabia que não devia tentar conversar. Pelo retrovisor, observava o patrão olhando pela janela, o rosto impassível enquanto a cidade pulsava ao redor deles. São Paulo, com seu caos organizado, seguia em frente, indiferente à tragédia, particular de um velho rico. No parque, Juvenal ajudou Antônio a descer do carro adaptado e preparou a cadeira de rodas. "O senhor quer que eu o acompanhe?" "Não, volte em 2 horas." Sozinho, Antônio começou a percorrer as alamedas do parque. Era um dia de semana, o que significava menos pessoas, menos olhares de pena ou curiosidade. Empurrava a cadeira com movimentos precisos, os braços fortes pela prática de anos. O único exercício que ainda fazia regularmente. Seguiu por um caminho menos frequentado que contornava o lago. Gostava daquele trajeto porque podia observar a água sem ser incomodado. A brisa suave tocava seu rosto, trazendo o aroma de terra úmida e vegetação. Por um momento, sentiu algo parecido com paz. Foi então que a viu pela primeira vez. Uma menina de aproximadamente 12 anos estava sentada em um banco próximo ao lago. Tinha a pele morena clara, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e usava um uniforme escolar simples, porém limpo e bem passado. Havia algo em seu olhar, uma serenidade incomum para alguém tão jovem. Antônio diminuiu o ritmo, intrigado com a presença da garota sozinha no parque em horário escolar. Ela segurava um caderno no colo e parecia desenhar, completamente absorta em sua tarefa. Quando ele passou por ela, a menina ergueu os olhos. "Bom dia", disse ela com uma voz clara e confiante, sorrindo como se conhecesse Antônio há anos. Ele franziu o senho, desacostumado a interações espontâneas. "Bom dia", respondeu secamente, continuando seu caminho. "O senhor vem sempre aqui?" perguntou a menina, fechando o caderno e levantando-se do banco. Antônio parou a cadeira, irritado com a intromissão. "Não é da sua conta, e você não deveria estar na escola." Em vez de se ofender, a menina sorriu mais abertamente. "Hoje é dia de atividade de campo. Estamos desenhando a natureza." Ela apontou para um grupo distante de crianças, com uniformes iguais ao seu, acompanhadas por uma professora. "Eu só me afastei um pouco porque gosto de paz para desenhar." Havia algo desconcertante na forma como ela o olhava. Diretamente, nos olhos, sem o desconforto ou a piedade que ele costumava ver no rosto das pessoas. "Como é seu nome?" perguntou ela. "Isso também não é da sua conta", respondeu ele, já girando a cadeira para seguir seu caminho. "O meu é Juliana", disse ela, acompanhando-o a passos lentos. "Juliana Oliveira. Tenho 12 anos e estudo no Colégio Municipal. Professora Carolina de Jesus." Antônio acelerou o ritmo, tentando deixá-la para trás, mas a menina não desistiu. "O senhor parece triste", comentou ela, ainda andando ao seu lado. "Minha avó dizia que tristeza é que nem soluço. Se a gente guarda só para si, nunca passa." "Sua avó devia ser uma mulher muito sábia", respondeu ele com ironia. "Agora, se me der licença, gostaria de ficar sozinho." Juliana parou, respeitando seu desejo. "Tudo bem, mas vou estar aqui amanhã também, se quiser conversar." Antônio não respondeu. Seguiu pelo caminho do lago, sentindo um incômodo que não conseguia nomear. Aquela menina, com sua simplicidade e olhar penetrante, havia perturbado o ritual solitário que ele cultivava há tantos anos. Naquela noite, deitado em sua cama king size, Antônio não conseguia dormir. A imagem da menina no parque voltava à sua mente. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o fato de que fazia muito tempo, desde que alguém o tratara com tanta naturalidade, sem se intimidar com sua rispidez ou se comover com sua condição. O relógio marcava 3 da manhã quando ele finalmente adormeceu, sonhando, com um caminho à beira d'água e uma voz infantil que o chamava para seguir em frente. Na manhã seguinte, contra toda a lógica, ele pediu a Juvenal que o levasse novamente ao parque.
Antônio não sabia explicar o que o levava de volta ao parque naquela manhã. Durante o café, havia dispensado os comprimidos que Zilda lhe trouxera, algo que não fazia há anos. Sentiu uma energia diferente percorrendo seu corpo, como se alguma coisa estivesse prestes a mudar. O mesmo lugar de ontem, senhor? Perguntou Juvenal abrindo a porta do carro. Sim, e volte em 3 horas hoje. O motorista assentiu, surpreso com o novo horário. Normalmente, Antônio não suportava ficar tanto tempo fora de casa. O parque parecia mais vazio que no dia anterior. Uma garoa fina e típica de São Paulo começava a cair, afastando os visitantes ocasionais. Antônio seguiu pelo mesmo caminho, sentindo as gotas frias tocarem seu rosto. Não se importava com a chuva. Pelo contrário, sempre apreciara o modo como ela lavava a cidade, ainda que por algumas horas. Ao se aproximar do banco onde vira Juliana, constatou que estava vazio. Claro, pensou. Nenhuma escola mandaria crianças para atividades ao ar livre com esse tempo. Sentiu uma pontada, de decepção que o irritou profundamente. Por que se importaria com a ausência de uma garotinha intrometida que mal conhecia? Continuou seu percurso, agora com mais determinação, como se quisesse provar a si mesmo que estava ali pela caminhada, não por ela. A chuva engrossou e Antônio considerou retornar. Foi quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Eu sabia que o senhor voltaria. Ao girar a cadeira, viu Juliana correndo em sua direção, protegida por um guarda-chuva colorido grande demais para seu tamanho. Ela vestia um uniforme igual ao do dia anterior, mas agora usava um casaco de moletom desbotado por cima. O que faz aqui com essa chuva, menina? Não tem aula hoje? Juliana sorriu, aproximando-se para compartilhar o guarda-chuva com ele. Temos sim, mas só à tarde. De manhã, eu ajudo minha mãe na barraca de tapioca. Ela vende, ali perto da entrada principal. Antônio olhou para as mãos pequenas da garota, percebendo calos sutis que não combinavam com sua idade. E sua mãe deixa você andar sozinha pelo parque? Ela confia em mim, respondeu Juliana com simplicidade. Sei me cuidar. E tenho um sexto sentido para pessoas boas. Antônio não pôde conter uma risada amarga. E esse seu sexto sentido diz que sou uma pessoa boa? Você não me conhece? Garota! Juliana inclinou levemente a cabeça, estudando-o com uma intensidade desconcertante. Pessoas más não têm olhos tristes como os seus. Elas têm olhos vazios. O comentário atingiu Antônio como um soco no estômago. Ele desviou o olhar, subitamente desconfortável com a perspicácia daquela criança. Você fala demais para alguém da sua idade. E o senhor fala de menos. Para alguém da sua. Devolveu ela com um sorriso maroto. Como se chama? Hesitou por um momento, mas algo na sinceridade daqueles olhos castanhos o fez ceder. Antônio. Antônio Vasconcelos. Prazer em conhecê-lo oficialmente, seu Antônio. Ela estendeu a mão pequena em um gesto surpreendentemente formal. Ele aceitou o cumprimento, notando a firmeza do aperto de mão da menina. Quer andar um pouco comigo? Perguntou ela. Conheço um lugar aqui perto onde tem patos. Podemos dar comida a eles. Antes que pudesse responder, Juliana já estava abrindo a mochila surrada que carregava, retirando um saquinho plástico com pedaços de pão. Sempre trago um pouco quando venho. Os patos já me conhecem. Antônio se viu seguindo a menina, por um caminho lateral que contornava o lago. Ela mantinha o guarda-chuva cuidadosamente posicionado para protegê-lo da chuva, que agora caía com mais força. Por que você está sendo gentil comigo? Perguntou ele abruptamente. Juliana deu de ombros. Por que não seria? Porque não sou uma pessoa agradável. Porque sou um velho rabugento em uma cadeira de rodas. Porque não tenho nada a oferecer a você. A menina parou, encarando-o com seriedade. O senhor acha que só mereço gentileza de quem tem algo a me oferecer? A pergunta o pegou desprevenido. Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que quis dizer? Antônio suspirou, frustrado por estar sendo questionado por uma criança. Quero dizer que as pessoas normalmente têm motivos ocultos para serem gentis comigo. Sou um homem rico, sabia? Juliana voltou a caminhar como se aquela informação fosse irrelevante. Não sabia,
Mas não me importo com isso. Minha mãe diz que a verdadeira riqueza está aqui. Ela tocou o próprio peito, no coração. Sua mãe parece cheia de ditados populares, comentou ele com ironia. Ela é muito sábia, respondeu Juliana com orgulho. Cria 3 filhos sozinha desde que meu pai nos abandonou. Trabalha de madrugada limpando escritórios e de manhã vende tapioca. Mesmo assim, sempre tem um sorriso no rosto. Antônio sentiu uma pontada de vergonha. Ali estava ele, um homem com mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, amargando cada segundo de sua existência, enquanto uma mulher que mal tinha o suficiente para sobreviver, encontrava forças para sorrir e criar bem seus filhos. Chegamos, anunciou Juliana, apontando para um pequeno recanto do lago, onde vários patos nadavam, aparentemente indiferentes à chuva. Ela fechou o guarda-chuva, já que estavam sob um gazebo de madeira que oferecia proteção. Sentou-se em um banco e começou a jogar pedacinhos de pão na água. Imediatamente os patos nadaram em sua direção. Quer tentar? Ofereceu um punhado de migalhas a Antônio. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Com um movimento desajeitado, lançou as migalhas na água, observando os patos disputarem o alimento. Viu? Eles gostaram do seu jeito de jogar, comentou Juliana rindo. Por um breve instante, Antônio sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A leveza de um momento simples, sem o peso constante da culpa e dos arrependimentos. Você vem aqui todos os dias? Perguntou ele, tentando soar casual. Quase todos, menos quando chove muito forte. Minha mãe não gosta que eu me molhe, diz que posso ficar doente. E hoje, a chuva está ficando forte. Juliana olhou para o céu cinzento. É verdade. Vou ter que voltar logo. Mas posso vir amanhã se o senhor quiser. Antônio sentiu um nó na garganta. Por que você perderia seu tempo com um velho como eu? A menina o encarou com uma expressão séria. O senhor fala como se fosse um fardo. Ninguém é um fardo. Seu Antônio, todo mundo tem valor. Aquelas palavras simples, ditas com tanta convicção, provocaram uma emoção inesperada em Antônio. Ele disfarçou, fingindo interesse nos patos que ainda nadavam, próximos. Preciso ir, disse Juliana, verificando um relógio de pulso de plástico rosa. Prometi ajudar minha mãe antes da aula. Ela recolheu suas coisas e abriu novamente o guarda-chuva. Amanhã estarei aqui no mesmo horário. Se quiser me encontrar, vou estar esperando. Fez uma pausa e acrescentou. E traga um guarda-chuva da próxima vez. Não quero que fique doente. Antes que Antônio pudesse responder, ela se inclinou e, num gesto surpreendente, deu-lhe um beijo na bochecha. Até amanhã, seu Antônio. Saiu correndo sob a chuva, o guarda-chuva colorido balançando com seus passos apressados. Antônio permaneceu imóvel, tocando o rosto onde os lábios da menina haviam pousado. Não se lembrava da última vez que alguém o havia beijado com tanta espontaneidade, sem cerimônia ou interesse. Naquela noite, depois de um jantar onde comeu mais do que o habitual, para surpresa de Zilda, Antônio pediu algo que não pedia há anos. Zilda, você poderia trazer o álbum de fotografias que está na gaveta da escrivaninha? O de capa azul. A governanta mal conseguiu esconder o espanto. Claro, seu Antônio. Agora mesmo. Quando ficou sozinho com o álbum, Antônio respirou fundo antes de abri-lo. As primeiras páginas mostravam um homem mais jovem, de terno, cortando fitas de inauguração, apertando mãos de políticos posando em frente a edifícios imponentes. O rosto era o seu, mas o sorriso confiante pertencia a um estranho. Continuou virando as páginas até chegar à última foto, feita algumas semanas antes do acidente. Ele em pé, ao lado de seu carro importado, em frente ao prédio da construtora Vasconcelos, o último registro de uma vida que não existia mais. Fechou o álbum e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Na manhã seguinte, ao acordar, Antônio sentiu algo diferente, uma espécie de formigamento leve nas pernas, quase imperceptível, como um eco distante de sensação. Provavelmente apenas sua imaginação, pensou, ignorando o fenômeno. Mas quando Zilda trouxe seu café, ele pediu algo incomum. Zilda,
Poderia me trazer um guarda-chuva? Acho que vai chover hoje. Os encontros no parque tornaram-se uma rotina nas semanas seguintes. Todos os dias, às 9h30 da manhã, Antônio se encontrava com Juliana perto do lago. A princípio, Juvenal estranhou as saídas diárias do patrão, mas com o tempo, passou a considerar aquilo como parte da nova normalidade. Trouxe algo para você, disse Juliana, em uma manhã particularmente ensolarada, 3 semanas após o primeiro encontro. Ela estendeu um pequeno embrulho de papel colorido, amarrado com um cordão simples. Antônio pegou o pacote com hesitação. O que é isso? Um presente. Abra. Dentro do embrulho havia uma pequena escultura de argila, claramente feita à mão. Representava um homem e uma menina caminhando lado a lado. Fiz na aula de artes, explicou ela com orgulho. A professora disse que poderíamos criar algo que representasse uma pessoa importante para nós. Antônio sentiu um nó na garganta. E você escolheu me representar? Juliana assentiu. O senhor é meu amigo, tenho poucos amigos adultos. Ele examinou a pequena escultura, notando o cuidado com os detalhes, apesar da técnica ainda infantil. O homem da escultura estava de pé, não em uma cadeira de rodas. Mas eu não consigo andar, Juliana. Ela deu de ombros como se aquilo fosse um detalhe sem importância. Ainda não, mas vai conseguir. Havia tanta certeza na voz dela que Antônio não soube como responder. Não era a primeira vez que a menina mencionava sua possível recuperação, mas nunca com tanta convicção. Juliana, você sabe que minha condição é permanente, não sabe? Os médicos já me disseram isso. A lesão na minha medula. Os médicos não sabem de tudo, interrompeu ela, sentando-se ao lado de sua cadeira. Minha mãe sempre diz que a ciência explica o que aconteceu, mas não limita o que pode acontecer. Antônio suspirou, guardando cuidadosamente a escultura no bolso. Sua mãe parece ser uma mulher muito espiritual. Ela acredita em coisas que não se pode ver, mas que estão ali mesmo assim. Juliana fez uma pausa, observando um pássaro que pousou próximo a eles. Como amor, esperança, fé. E você? Também acredita? Acredito no que sinto aqui. Ela tocou o próprio peito. E sinto que o senhor vai andar novamente. Antônio desviou o olhar, incomodado com a fé inabalável da menina. Nos últimos dias, havia sentido mais daqueles formigamentos nas pernas, mas atribuía isso a espasmos musculares, comuns em sua condição. Nada que justificasse esperança. Vamos fazer um teste? Propôs Juliana de repente, levantando-se. Que tipo de teste? Me dê sua mão. Antônio hesitou, mas estendeu a mão. Juliana a segurou firmemente entre as suas. Agora feche os olhos e imagine que está se levantando. Apenas imagine. Isso é ridículo, protestou ele, tentando soltar. A mão, por favor, insistiu. Ela, só tente. Relutante, Antônio fechou os olhos. Por um momento, sentiu-se tolo, um velho sendo manipulado por uma criança, mas algo no toque firme de Juliana o fez continuar. Imagine seus pés tocando o chão, orientou ela com voz suave. Imagine o peso do seu corpo distribuído nas 2 pernas. Imagine como era a sensação de ficar em pé. Seguindo as instruções, Antônio deixou-se levar pela visualização. Lembrou-se de como era ficar em pé, sentir o próprio peso, o equilíbrio, a dignidade de olhar os outros nos olhos sem erguer a cabeça. Lembrou-se da sensação do chão sob as solas dos pés, do balanço sutil ao caminhar, da liberdade de ir e vir sem depender de ninguém. Então, aconteceu algo extraordinário. Um calor intenso começou a se espalhar de suas mãos para o resto do corpo, concentrando-se especialmente nas pernas. Não era apenas o formigamento habitual. Era uma sensação viva, pulsante, como se cada nervo adormecido estivesse despertando. Assustado, abriu os olhos e soltou a mão de Juliana. O calor diminuiu imediatamente, mas não desapareceu por completo. O que você fez? Perguntou a voz trêmula. Eu não fiz nada, respondeu ela sorrindo. Foi o Senhor. Eu senti algo, um calor nas pernas.
Os olhos de Juliana brilharam. Está vendo? Eu sabia. Mas isso não significa que vou andar de novo. Pode ser apenas um reflexo, algo psicossomático. Não sei o que é psicossomático, mas sei que é um começo, afirmou ela com confiança. Amanhã tentaremos de novo. Durante o restante do passeio, Antônio permaneceu pensativo. Parte dele queria descartar o episódio como uma coincidência, um truque da mente ansiosa por cura. Outra parte, porém, agarrava-se àquela pequena fagulha de esperança que Juliana havia acendido. Ao retornar para casa, fez algo que não fazia há anos. Pediu a Juvenal que marcasse uma consulta com o Dr. Marcelo, seu neurologista. O consultório do Dr. Marcelo Teixeira ficava em um edifício moderno na Avenida Paulista. Antônio não pisava ali desde que 3 anos atrás discutira com o médico após este sugerir terapia psicológica além do tratamento físico. Antônio, que surpresa agradável, cumprimentou o neurologista, um homem de meia idade com óculos de armação fina e expressão gentil. Estava preocupado com você. Não precisava. Estou seguindo todas as recomendações médicas. Dr. Marcelo sorriu, sabendo que aquilo não era inteiramente verdade. Então, o que o traz aqui hoje? Antônio hesitou, subitamente constrangido. Como explicar que estava ali por causa de uma sensação estranha provocada por uma menina de 12 anos? Tenho sentido algo diferente nas pernas. Um tipo de formigamento, calor. O médico ergueu as sobrancelhas, interessado. Desde quando? Algumas semanas. No começo era quase imperceptível, mas está ficando mais forte. Vamos dar uma olhada. Após um exame detalhado, incluindo testes de reflexo e sensibilidade, Dr. Marcelo sentou-se em frente a Antônio com uma expressão pensativa. Há uma resposta neural sutil, algo que não estava presente no seu último exame. É mínimo, mas está lá. O que isso significa? A voz de Antônio traía sua ansiedade. É difícil dizer com certeza. Poderia ser uma reorganização neural, algo que às vezes acontece em lesões como a sua, embora seja raro após tanto tempo. O médico fez uma pausa. Tem feito algo diferente ultimamente? Alguma nova terapia, medicação, atividade? Antônio pensou em Juliana, nos encontros diários, na mão pequena segurando a sua com tanta confiança. Tenho saído mais. Ar livre. Socialização. Dr. Marcelo sorriu. Bem, nunca subestimemos o poder do bem-estar emocional sobre o corpo físico. Quero fazer alguns exames mais detalhados, ver o que está acontecendo com precisão. E existe alguma possibilidade de eu voltar a andar? A pergunta pairou no ar. Era a primeira vez em anos que Antônio a formulava em voz alta. Antônio, na medicina aprendemos a nunca dizer nunca. Mas também não quero criar expectativas irreais. O que quer que esteja acontecendo é algo sutil. Pode levar a uma melhora na sensibilidade, talvez algum movimento limitado com muita terapia. Mas uma recuperação total seria um milagre, completou Antônio. Eu ia dizer extremamente improvável. Mas sim, na prática, seria algo próximo de um milagre. O médico ajustou os óculos. No entanto, isso não significa que não devamos investigar e trabalhar com o que temos. Vou recomendar uma série de terapias que podem ajudar a estimular essas novas conexões neurais. Ao deixar o consultório, Antônio se sentia simultaneamente esperançoso e cético. Uma parte dele queria acreditar na possibilidade de recuperação. Outra, mais cínica, receava a decepção que viria quando a realidade se impusesse. No caminho de volta para casa, pediu a Juvenal que parasse em uma joalheria no shopping Iguatemi. Espere aqui, instruiu, manobrando a cadeira para dentro da loja elegante. 1 hora depois, saiu com um pequeno pacote, cuidadosamente embrulhado em papel prateado. No dia seguinte, Antônio chegou ao parque mais cedo que o habitual. Estava ansioso, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Quando avistou Juliana correndo em sua direção, sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com sua condição física. Bom dia, seu Antônio. Cumprimentou ela, ofegante pela corrida.
Cheguei atrasada hoje, desculpe. Meu irmão mais novo estava com febre. Tive que ajudar minha mãe a cuidar dele antes de sair. Não tem problema, respondeu ele, notando pela primeira vez o cansaço nos olhos da menina. Quantas responsabilidades ela carregava em seus pequenos ombros. Seu irmão está melhor? Sim, já estava tomando café quando saí. Minha mãe ficou com ele. Ela sentou-se ao lado da cadeira de rodas. Pai, o senhor, como se sentiu depois de ontem? Bem, na verdade fui ao médico. Os olhos de Juliana se arregalaram. E o que ele disse? Disse que há algo acontecendo, alguma resposta neural que não estava lá antes. O sorriso que iluminou. O rosto da menina foi como um raio de sol. Eu sabia, eu disse ao senhor, não fique tão animada, advertiu Antônio, tentando conter o próprio entusiasmo. O médico disse que é muito sutil, pode não significar nada em termos práticos. Mas é um começo, insistiu ela, e todo caminho começa com um primeiro passo. Antônio sorriu com a sabedoria simples de Juliana. Tenho algo para você, disse, entregando-lhe o pequeno pacote prateado. Para mim? Ela pegou o embrulho com cuidado, como se fosse algo extremamente frágil. Mas não é meu aniversário. Considere um agradecimento por me fazer companhia todos esses dias. Juliana abriu o pacote com dedos cuidadosos, revelando uma caixinha de veludo azul. Dentro, um delicado colar de prata com um pingente em forma de passarinho. É lindo, sussurrou ela, tocando o pingente com reverência. Lembrei de você quando o vi, explicou Antônio. Livre, cheio de vida, sempre cantando. Lágrimas brilharam nos olhos de Juliana. Ninguém nunca me deu algo tão bonito. Posso? Antônio pegou o colar e, com movimentos desajeitados, ajudou-a a colocá-lo. Como ficou? Perguntou ela, ajustando o pingente. Perfeito, respondeu ele, surpreendendo-se com a emoção em sua própria voz. Juliana abraçou-o impulsivamente, seus braços finos envolvendo o pescoço do velho. Por um momento, Antônio ficou tenso, desacostumado ao contato físico. Então, lentamente, seus braços se ergueram e retribuíram o abraço. Obrigada, murmurou ela contra seu ombro. É o presente mais bonito que já ganhei. Quando se afastaram, Antônio notou algo estranho. Um formigamento intenso percorria suas pernas, mais forte que nunca. E pela primeira vez em 10 anos, sentiu um impulso quase irresistível de tentar se levantar. Juliana, disse ele, a voz trêmula de emoção e medo. Quero tentar algo, mas preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, respondeu ela prontamente. Quero tentar ficar em pé. O olhar de Juliana se iluminou com uma mistura de surpresa e expectativa. O senhor quer tentar ficar em pé? Agora? Antônio assentiu, tentando controlar o tremor em suas mãos. Sim, algo está acontecendo com minhas pernas. Sinto... É difícil explicar. Não precisa explicar, disse ela com firmeza. Eu entendo. Olharam ao redor. Estavam em um canto mais isolado do parque, próximo a um coreto antigo, onde raramente passavam pessoas àquela hora da manhã. Mesmo assim, Antônio sentiu-se exposto, vulnerável. E se eu cair? Murmurou, mais para si mesmo que para Juliana. Então, eu ajudo o senhor a levantar, respondeu ela com simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antônio posicionou a cadeira próxima a um banco de madeira. Com cuidado, travou as rodas e ajustou os pedais para apoiar os pés no chão. Juliana observava atentamente cada movimento, respeitando seu tempo, sem interferir. Vou tentar me apoiar neste banco, explicou ele. Fique ao meu lado, mas não me segure a menos que eu peça. Quero ver se há alguma força real. Sim. Senhor, respondeu ela, postando-se ao seu lado. Antônio respirou fundo. 10 anos. 10 anos desde a última vez que ficara em pé por conta própria. Colocou as mãos nos braços da cadeira e, com um esforço tremendo, tentou erguer o corpo. Nada aconteceu. Seus músculos tremeram com o esforço, mas as pernas permaneceram imóveis como troncos inertes. A frustração apertou seu peito. Não consigo, admitiu, sentindo-se tolo. Estava enganado. Tente de novo, incentivou Juliana. Mas desta vez,
Me dê sua mão. Hesitante, Antônio estendeu a mão. Juliana a segurou entre as suas, como fizera dias antes. Feche os olhos, instruiu ela. Lembre-se de como é ficar em pé. Não force, apenas lembre. Antônio obedeceu, sentindo-se simultaneamente ridículo e esperançoso. Visualizou-se mais jovem, forte, capaz. Lembrou-se da sensação de firmeza nas pernas, do equilíbrio natural do corpo humano. O calor começou novamente, desta vez mais intenso, percorrendo suas costas, descendo pelas pernas. Não era apenas uma sensação. Era como se cada nervo adormecido estivesse despertando, protestando contra o longo silêncio. Agora tente, sussurrou Juliana, ainda segurando sua mão. Com uma determinação renovada, Antônio apoiou-se nos braços da cadeira e empurrou o corpo para cima. Para sua completa surpresa, sentiu as pernas reagirem. Não com força total, mas com uma resposta tímida, como um instrumento há muito tempo sem uso que começa a emitir suas primeiras notas hesitantes. Por um instante glorioso, ficou em pé, oscilando perigosamente, mas em pé. O mundo parecia diferente daquela altura, mais amplo, mais real. Durou apenas alguns segundos antes que suas pernas cedessem e ele caísse de volta na cadeira, ofegante pelo esforço. Eu consegui, murmurou incrédulo. Por um momento, eu consegui ficar em pé. O rosto de Juliana estava radiante. Eu sabia que o senhor conseguiria. Como isso é possível? Antônio examinou as próprias pernas como se pertencessem a outra pessoa. Os médicos disseram que era permanente. Algumas coisas não podem ser explicadas pela ciência, respondeu Juliana, com uma sabedoria que ultrapassava sua idade. Minha mãe chama de milagres. Milagres. Uma palavra que não fazia parte do vocabulário de Antônio há décadas. Ele, que construíra um império com cálculos precisos e contratos minuciosos, agora se via confrontado com algo que escapava. A lógica. Precisamos continuar praticando, declarou Juliana com entusiasmo. Todos os dias um pouquinho. O senhor vai ver, logo estará andando. Nos dias que se seguiram, estabeleceram uma nova rotina. Chegavam cedo ao parque e, antes dos exercícios, conversavam por algum tempo. Antônio descobriu-se interessado na vida de Juliana. Suas dificuldades na escola, seus sonhos, as responsabilidades que carregava em casa, ajudando a mãe com os irmãos mais novos. O senhor tem família? Perguntou ela certa manhã, enquanto dividiam um pacote de biscoitos que Juliana trouxera. A pergunta pegou Antônio desprevenido. Não, não mais. Minha esposa partiu há muitos anos. Não tivemos filhos. Partiu para onde? Antônio hesitou, buscando as palavras certas. Ela me deixou após o acidente. Não conseguiu lidar com a situação com o que eu me tornei. Sinto muito, disse Juliana, tocando levemente sua mão. Deve ser triste ficar sozinho. A solidão tem suas vantagens, respondeu ele, tentando soar indiferente. Ninguém para te julgar ou te decepcionar. Ou para te amar, acrescentou. Ela baixinho. Aquelas palavras simples atingiram Antônio profundamente. Quando foi a última vez que alguém o amara de verdade? Não pelo seu dinheiro, não pelo seu poder, mas simplesmente por quem ele era. Seu Antônio, continuou Juliana, hesitante. Posso perguntar uma coisa sobre o acidente? Ele enrijeceu visivelmente. Era um assunto que nunca abordava com ninguém. O que quer saber? O senhor nunca me contou como aconteceu, como ficou. Assim. Ela gesticulou em direção à cadeira de rodas. Antônio permaneceu em silêncio, por um longo momento. Parte dele queria encerrar o assunto, mandar a menina embora, voltar para o isolamento seguro de sua mansão. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, ansiava por compartilhar o fardo que carregava sozinho por tanto tempo. Foi há 10 anos, começou ele, a voz baixa e controlada. Eu era diferente então, obcecado com trabalho, com sucesso. Naquela noite estava voltando de uma reunião importante. Havia fechado um contrato milionário, o maior da história da minha construtora. Estava dirigindo rápido demais, falando ao telefone. Era um homem que acreditava estar acima das regras. Fez uma pausa, lutando contra as imagens que ainda o
assombravam. Estava chovendo, a visibilidade era péssima. Quando vi a família atravessando a rua já era tarde demais. Tentei desviar, mas... Sua voz falhou. Juliana esperou pacientemente, seus olhos fixos nele, sem julgamento. O carro capotou. Quando acordei no hospital, não sentia mais minhas pernas. Os médicos disseram que a lesão na medula era irreversível. Ele respirou fundo. Mas isso não foi o pior. O pior foi saber que, antes de perder a consciência, vi que havia atingido alguém, uma criança. As mãos de Antônio tremiam agora. Soube depois que era um menino. Tinha 10 anos. Ele não resistiu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Juliana. Antônio não conseguia encará-la, temendo ver repulsa ou medo em seus olhos. Os pais sobreviveram, continuou ele, a voz quase um sussurro. Ofereci dinheiro, muito dinheiro, como se isso pudesse compensar. Eles recusaram. Disseram que nenhuma quantia traria o filho deles de volta. E estavam certos. E o senhor nunca mais os viu? Perguntou Juliana depois de um longo silêncio. Antônio balançou a cabeça. Não. Houve o processo legal, claro. Paguei multas, indenizações, perdi minha habilitação permanentemente. Mas o que é isso comparado ao que eles perderam? Desde então carrego essa culpa. Cada dia na cadeira de rodas é um lembrete do que fiz, do que tirei daquela família. Juliana se aproximou e, para surpresa de Antônio, segurou suas mãos, entre as dela. O senhor nunca pensou em pedir perdão a eles? Pessoalmente? Perdão? A palavra soou estranha em seus lábios. Algumas coisas estão além do perdão, Juliana. Há erros que não podem ser desfeitos. Minha mãe diz que não. Existe erro que não possa ser perdoado, se o arrependimento for verdadeiro. Antônio sorriu tristemente. Sua mãe parece ser uma mulher extraordinária. Gostaria de conhecê-la algum dia. Uma expressão estranha passou pelo rosto de Juliana. Ela também gostaria de conhecer o senhor. Antes que Antônio pudesse responder, Juliana levantou-se abruptamente. Vamos praticar agora. O senhor quase conseguiu dar um passo completo ontem. Ele permitiu a mudança de assunto, grato por afastar-se de memórias dolorosas. Naquele dia, apoiado em Juliana e usando uma bengala que ela trouxera escondida em sua mochila, peguei emprestada da minha avó. Antônio conseguiu dar 2 passos hesitantes. A sensação foi indescritível, como se cada célula de seu corpo despertasse de um longo sono, cantando em uníssono. Por um breve momento, sentiu-se livre da cadeira que se tornara tanto sua prisão quanto sua penitência. Nas semanas seguintes, o progresso foi lento, mas constante. Dr. Marcelo, espantado com os resultados dos novos exames, recomendou fisioterapia intensiva. Estou vendo regeneração neural que não deveria ser possível, admitiu o médico. Não tenho explicação científica, mas seria negligência não aproveitar esse momento. Antônio concordou com o tratamento, mas insistiu que fosse feito em sua casa. Não queria abrir mão dos encontros diários com Juliana, que continuavam sendo a parte mais importante de sua terapia, tanto física quanto emocional. Em uma manhã de domingo, 2 meses após o primeiro encontro, Antônio chegou ao parque sem Juvenal. Havia insistido em dirigir sozinho sua cadeira motorizada, uma independência que não buscava há anos. Juliana já o esperava no local habitual, mas algo em sua expressão parecia diferente. Havia uma seriedade, uma determinação que Antônio não reconheceu imediatamente. Bom dia, cumprimentou ele, notando que ela não trouxera a mochila habitual. Aconteceu alguma coisa? Juliana assentiu, sentando-se ao lado dele. Preciso contar algo importante, seu Antônio. Algo que devia ter contado desde o início, mas não tive coragem. Um frio percorreu a espinha de Antônio. O que foi? Você está bem? Sua família? Estamos todos bem, assegurou ela rapidamente. É sobre o acidente. O acidente que deixou o senhor na cadeira de rodas. Antônio franziu o senho, confuso. O que tem ele? Juliana respirou fundo, seus dedos pequenos apertando o pingente de passarinho que nunca tirava do pescoço. O menino que morreu naquele dia,
O nome dele era Lucas, Lucas Santos. Sim, eu sei, respondeu Antônio. A dor familiar apertando seu peito ao ouvir o nome. Nunca esqueci. Lucas era meu irmão, disse Juliana, as palavras saindo como um sopro. O mundo pareceu parar. Antônio fitou a menina, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O quê? Lucas era meu irmão mais velho, repetiu ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu tinha apenas 2 anos quando aconteceu. Não me lembro dele, só conheço pelas fotos e pelas histórias que minha mãe conta. Antônio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob sua cadeira. Encarou Juliana. Seus olhos castanhos, seu rosto delicado, seus cabelos cacheados, tentando encontrar traços do menino cujo rosto o assombrava em pesadelos. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar, a voz estrangulada pela emoção. Por que você se aproximou de mim? Por que fingiu ser minha amiga? Eu não fingi, protestou Juliana, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. No começo, sim. Eu só queria conhecer o homem que tirou meu irmão de mim. Minha mãe sempre soube onde o senhor morava, quem era. Eu descobri sobre o parque, sobre suas caminhadas matinais. Planejei nosso primeiro encontro. Foi tudo uma mentira, murmurou Antônio, sentindo-se traído, exposto. Não! Juliana segurou suas mãos com força. Não foi uma mentira. Eu vim com raiva, com curiosidade, talvez até com desejo de vingança infantil. Mas quando o conheci, quando vi seus olhos, percebi que o senhor sofria tanto quanto nós, que se punia todos os dias pelo que aconteceu. Antônio tentou afastar as mãos, mas Juliana as segurou com surpreendente firmeza. Por favor, me escute, implorou ela. O que aconteceu depois, não. Foi planejado. Nossa amizade, os exercícios, tudo isso foi real. Eu realmente acredito que o senhor pode andar de novo. Acredito que mereça uma segunda chance. Como pode dizer isso? A voz de Antônio tremia de emoção. Eu destruí sua família. Tirei seu irmão de você. Sim, concordou Juliana, sua voz firme apesar das lágrimas. E nada vai trazer Lucas de volta. Nada vai apagar aquela noite. Mas continuar sofrendo não vai mudar o passado. Minha mãe demorou anos para entender isso. Eu entendi quando conheci o Senhor. Antônio sentiu seu mundo desabando. Todos os progressos dos últimos meses, a esperança que começara a nutrir, os pequenos passos que dera, tudo parecia manchado agora por essa revelação. Sua mãe sabe que você está aqui, que tem me encontrado todos os dias. Juliana assentiu. Ela sabe desde o início. Foi ela quem me incentivou a continuar vindo depois que contei sobre nosso primeiro encontro. Impossível, murmurou Antônio. Nenhuma mãe mandaria sua filha se encontrar com o homem que precisa de perdão tanto quanto nós precisávamos de paz, completou uma voz feminina. Antônio ergueu os olhos atônito. A alguns metros deles, uma mulher os observava. Tinha os mesmos olhos de Juliana, o mesmo cabelo cacheado, embora mais curto. Vestia-se com simplicidade, mas havia uma dignidade natural em sua postura. Seu Antônio, disse Juliana, levantando-se e estendendo a mão para a mulher que se aproximou. Esta é minha mãe, Cláudia Santos. O tempo pareceu congelar naquele instante. Antônio encarava a mulher que se aproximava, incapaz de formular palavras. Cláudia Santos caminhava com passos medidos, seus olhos fixos nele. Não com ódio, como ele sempre imaginara, mas com uma expressão complexa que misturava tristeza, determinação e algo mais que ele não conseguia nomear. Senhora Santos, conseguiu finalmente dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Senhor Vasconcelos, respondeu ela, parando a poucos passos dele. Nos encontramos novamente. A memória voltou como um raio. O tribunal, 10 anos atrás, ele em sua cadeira de rodas recém-adquirida, ela do outro lado da sala, sustentada por parentes, o rosto marcado pelo luto recente. Eles nunca haviam trocado palavras diretamente, apenas olhares breves através de um ambiente carregado de dor e formalidades legais. Eu não sabia, balbuciou Antônio, olhando para Juliana. Juro que não sabia quem ela era. Eu sei,
disse Cláudia, sua voz surpreendentemente gentil. Juliana me contou tudo desde o primeiro dia. Foi ideia dela procurá-lo, não minha. Quando o descobri, fiquei furiosa no início, mas eu expliquei, mãe, interrompeu Juliana. Expliquei que ele não era um monstro como pensávamos, que ele estava sofrendo, que estava preso não só na cadeira, mas também na culpa. Antônio sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A vergonha o consumia, como olhar nos olhos da mulher cujo filho ele havia tirado. Que direito tinha de receber a compaixão daquela família? Não mereço isso, disse ele, a voz embargada. Não mereço a bondade de vocês. Se quiserem justiça, se quiserem me ver sofrer, já tem isso. Cada dia destes últimos 10 anos tem sido meu inferno particular. Cláudia deu mais um passo à frente e, para choque de Antônio, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, ficando na altura de seus olhos. Acredita que não sei disso? Perguntou ela. Acha que não vi seu tormento naquele tribunal? Que não reconheci o mesmo vazio que eu sentia? A diferença é que eu tinha outros 2 filhos para criar. Não podia me dar ao luxo de me afogar na dor. Antônio baixou a cabeça, incapaz de sustentar aquele olhar penetrante. Nada do que eu faça pode trazer seu filho de volta. Nenhum. Dinheiro, nenhum pedido de desculpas, nada. É verdade, concordou Cláudia, sua voz firme. Lucas não voltará. O dinheiro que o Senhor ofereceu não preencheria o vazio que ele deixou. Mas sabe o que pode fazer a diferença agora? Antônio ergueu os olhos, questionador. Viver, respondeu ela simplesmente. Viver plenamente, não como um prisioneiro, da culpa. Nenhum de nós pode mudar o passado, mas temos escolhas sobre o futuro. Como pode me dizer isso? Perguntou ele, incrédulo. Como pode sequer olhar para mim sem ódio? Cláudia suspirou profundamente. Acredita que foi fácil? Que acordei um dia e decidi perdoar o homem que tirou meu filho? Foram anos, senhor Vasconcelos. Anos de raiva, de dor, de perguntas sem respostas. Anos de ver meus outros filhos crescerem sem o irmão mais velho. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas o ódio é um peso terrível. Ele me consumia por dentro, afetava meus outros filhos, envenenava nossa casa. Percebi que estava deixando Lucas partir 2 vezes. Uma quando o perdi fisicamente, outra quando permiti que a amargura substituísse as memórias felizes. Juliana se aproximou, colocando a mão no ombro da mãe em um gesto de apoio. Quando Juliana me contou sobre seus encontros com o Senhor, sobre como estava ajudando-o a tentar andar novamente, fiquei horrorizada no início, continuou Cláudia. Mas então ela me descreveu o homem que encontrou, solitário, amargurado, atormentado pela culpa. Um homem que, de certo modo, nunca saiu daquela noite chuvosa, assim como eu. As palavras penetravam fundo em Antônio, abrindo feridas antigas e, simultaneamente, oferecendo um bálsamo que ele jamais esperara receber. E algo estranho aconteceu, prosseguiu Cláudia. Pela primeira vez em 10 anos, vi minha filha animada, com propósito. Ela voltava desses encontros com um brilho nos olhos, contando sobre seus progressos, sobre como o senhor estava começando a sentir as pernas novamente. Como poderia eu impedir algo que estava trazendo vida não apenas ao senhor, mas também à minha própria filha? Eu não entendo, murmurou Antônio. Como isso pode trazer algo bom para vocês? Foi Juliana quem respondeu. Porque ajudar o senhor me fez sentir que estava fazendo algo pelo Lucas também, como se de alguma forma estivesse transformando aquela tragédia em algo significativo. Antônio olhou para a menina com novos olhos, não mais apenas a criança gentil que aparecera em sua vida como um raio de luz, mas a irmã daquele que ele havia tirado do mundo. A conexão que sentira com ela desde o início ganhava agora uma dimensão quase sobrenatural. Eu me perguntei muitas vezes por que sentia aquele formigamento nas pernas quando você segurou minha mão, disse ele baixinho. Parecia impossível. Algumas coisas vão além da nossa compreensão, respondeu Cláudia. Chamamos de milagres, de coincidências, de destino. O importante não é o nome que damos, mas o significado que encontramos. Um silêncio carregado de emoção pairou entre eles. O parque ao redor continuava sua rotina normal.
Pessoas caminhando, pássaros cantando, a cidade pulsando ao longe. Mas ali, naquele pequeno espaço sob as árvores, algo profundo e transformador estava acontecendo. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente Antônio. Como posso aceitar seu perdão quando nem eu mesmo me perdoei? Talvez esse seja justamente o ponto, sugeriu Cláudia. Talvez o perdão que oferecemos seja apenas o começo. O verdadeiro desafio é o Senhor perdoar a si mesmo. Antônio fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Ao longo dos anos, havia se acostumado com a ideia de que sua punição era justa, necessária e inevitável. A possibilidade de redenção nunca estivera em seu horizonte. Tenho algo para mostrar ao senhor, disse Cláudia, abrindo a bolsa simples que carregava. De dentro, retirou um envelope amarelado pelo tempo. São algumas fotos do Lucas. Achei que gostaria de ver o rosto dele, não apenas em pesadelos, mas como ele realmente era. Com mãos trêmulas, Antônio aceitou o envelope. Dentro, havia meia dúzia de fotografias. Um menino sorridente com os mesmos olhos de Juliana, jogando bola em um quintal modesto. Abraçado a uma Juliana bebê, soprando velas em um bolo de aniversário, fantasiado para uma festa junina escolar. Ele queria ser médico, comentou Cláudia, observando Antônio examinar as fotos. Dizia que ia cuidar de todo mundo no bairro, de graça. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Antônio. Pela primeira vez, Lucas Santos não era apenas uma sombra em sua consciência, um nome em documentos legais, uma estatística trágica. Era um menino real, com sonhos, com personalidade, com uma família que o amava. Ele parecia um ótimo garoto, conseguiu dizer a voz embargada. Era, confirmou Cláudia. E sabe o que ele mais detestava? Ver pessoas tristes. Sempre dizia que quando fosse médico, ia receitar sorrisos antes dos remédios. Antônio enxugou as lágrimas com as costas da mão. Sinto muito. Sinto tanto que não há palavras suficientes no mundo para expressar. Eu sei, disse Cláudia, e acredito na sua sinceridade. É por isso que estou aqui hoje, para dizer pessoalmente que o perdoo, Senhor Vasconcelos. Não para apagar o que aconteceu, mas para que todos possamos seguir adiante. As palavras atingiram Antônio como uma onda poderosa, derrubando os últimos muros que havia construído ao redor de seu coração. Um soluço escapou de sua garganta, seguido de outro, até que estava chorando abertamente. Décadas de dor, reprimida finalmente encontrando vazão. Juliana se aproximou e com naturalidade abraçou. Após um momento de hesitação, Cláudia também se aproximou, colocando a mão em seu ombro em um gesto de conforto. Ali estavam eles. O homem responsável pela maior tragédia na vida daquela família e as duas pessoas que, inexplicavelmente, haviam escolhido oferecer-lhe perdão. A ironia não escapou a Antônio. Ele, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, recebia a maior dádiva de sua vida de pessoas que mal tinham o suficiente para viver. Quando finalmente se acalmou, Antônio enxugou o rosto e olhou para mãe e filha com uma nova determinação. Não sei se mereço esta segunda chance, disse ele, mas prometo que não a desperdiçarei. É tudo o que pedimos, respondeu Cláudia com um sorriso suave. Agora, interveio Juliana, seu rosto iluminando-se com entusiasmo juvenil. Podemos continuar nossos exercícios? O senhor estava quase conseguindo dar 3 passos seguidos na última vez. Antônio não pôde conter um sorriso, apesar das lágrimas. A resiliência daquela menina era impressionante, capaz de passar do momento mais profundamente emocional para o pragmatismo infantil em questão de segundos. Na verdade, disse Cláudia, tenho uma proposta diferente para hoje. Que proposta? Perguntou Antônio, curioso. Gostaria de convidar o senhor para almoçar em nossa casa. Conhecer nosso lar, meu filho mais novo, Ricardo, se estiver disposto, claro. O convite pegou Antônio completamente desprevenido. A ideia de entrar no lar da família que havia despedaçado parecia simultaneamente aterrorizante e profundamente significativa. Eu ficaria honrado, respondeu finalmente. Mas tem certeza? Seu outro filho. Ricardo sabe quem o senhor é,
explicou Cláudia. Ele nasceu 2 anos após o acidente. Nunca conheceu Lucas pessoalmente. Mas sabe a história. Sabe sobre Juliana estar ajudando o senhor. É um menino especial, muito intuitivo para seus 8 anos. Por favor, diga que sim, insistiu Juliana, praticamente saltando de animação. Fiz brigadeiros ontem, especialmente. Para a ocasião. Antônio não pôde evitar um pequeno sorriso diante do entusiasmo da menina. Nesse caso, como posso recusar? Ótimo! Juliana bateu palmas, entusiasmada. Vou ligar para o seu Juvenal vir buscar o senhor. Nossa casa não... é longe daqui. Ele pode seguir nosso ônibus. Enquanto Juliana se afastava para fazer a ligação, Antônio se viu sozinho com Cláudia pela primeira vez. O silêncio entre eles era pesado, carregado de décadas de história não dita. Por que agora? Perguntou ele finalmente. Depois de tanto tempo? Cláudia considerou a pergunta por um momento. O tempo cura algumas feridas, Sr. Vasconcelos. Não todas, e nunca completamente, mas o suficiente para que possamos enxergar além da dor. E, honestamente, ver Juliana tão determinada a ajudá-lo, isso me fez perceber que talvez fosse hora de encerrar este capítulo da única forma verdadeiramente significativa. Encontrando-me, cara a cara, concluiu ele. Exato. Não como adversários em um tribunal, não como vítima e culpado, mas como 2 pessoas que compartilharam uma tragédia e sobreviveram para contar a história. Juliana voltou, anunciando que Juvenal estaria ali em 15 minutos. Antônio observou mãe e filha, conversando animadamente sobre o almoço. Sobre quem faria o quê, sobre como arrumariam a mesa para receber a visita. A normalidade da cena contrastava drasticamente com a extraordinária transformação que estava ocorrendo em sua vida. Quando Juvenal chegou com o carro adaptado, Antônio notou o olhar surpreso do motorista ao vê-lo na companhia de 2 desconhecidas com os olhos vermelhos de choro e, ainda assim, com uma expressão mais leve do que jamais vira em seu patrão. Juvenal, vamos seguir estas senhoras até a casa delas, instruiu Antônio. Fui convidado para almoçar. Se o motorista achou aquilo estranho, não demonstrou. Apenas assentiu respeitosamente e ajudou Antônio a entrar no veículo. Durante o trajeto, Antônio observava pela janela as ruas de São Paulo transformarem-se gradualmente. Saíram do bairro nobre próximo ao parque e entraram em áreas cada vez mais simples, até chegarem a um bairro da Zona Leste. Casas modestas, ruas estreitas, uma realidade completamente diferente da sua. O ônibus que Cláudia e Juliana haviam tomado parou em frente a uma casa pequena de 2 andares, pintada de azul claro com vasos de plantas enfeitando a entrada. Era uma construção simples, mas visivelmente bem cuidada. Ao descer do carro com a ajuda de Juvenal, Antônio sentiu um formigamento intenso nas pernas, mais forte do que qualquer um que já experimentara antes. Era como se seu corpo estivesse respondendo ao momento, à importância simbólica daqueles passos que estava prestes a dar. Seu Antônio, chamou Juliana, aproximando-se com um sorriso radiante. Bem-vindo à nossa casa. Vamos entrar? O Ricardo está louco para conhecer o senhor. E pela primeira vez em 10 anos, Antônio Vasconcelos sentiu que estava realmente dando um passo em direção à vida, não apenas se arrastando pela existência. Apoiado em sua cadeira, com Juliana ao seu lado, ele avançou em direção àquela casa azul. Não apenas um edifício, mas um símbolo de tudo o que havia perdido e talvez de tudo que ainda poderia encontrar. O cheiro de comida caseira preenchia a pequena sala da família Santos. Antônio, sentado em sua cadeira de rodas próximo à mesa, observava o ambiente ao seu redor com olhos novos. As paredes da casa eram decoradas com fotografias de família, incluindo várias de Lucas. Havia algo profundamente simbólico em estar ali, cercado pelas imagens do menino cuja vida ele havia interrompido. Ricardo, o filho mais novo de Cláudia, revelou-se um garoto esperto e curioso. Após a timidez inicial, bombardeou Antônio com perguntas sobre sua cadeira motorizada, sobre como ela funcionava, sobre como era morar em uma mansão. É verdade que o senhor tem uma piscina dentro de casa? Perguntou ele, olhos arregalados de admiração. Sim, é verdade.
respondeu Antônio, surpreso com a facilidade que sentia ao conversar com o menino. Mas sabe de uma coisa? Faz anos que não entro nela. Por quê? A pergunta inocente veio acompanhada de genuína curiosidade. Antônio pensou por um momento. Acho que esqueci como aproveitar as coisas boas da vida. Mamãe sempre diz que não podemos desperdiçar o que temos de bom, declarou Ricardo com a sabedoria peculiar das crianças. Por isso que sempre como todo o meu almoço, mesmo quando tem berinjela. A sala encheu-se de risadas, e Antônio se viu rindo junto, um som quase estrangeiro em sua garganta após tantos anos. A refeição foi simples, mas preparada com cuidado. Arroz, feijão, frango assado e uma salada colorida. Para Antônio, acostumado aos pratos elaborados de seu chefe particular, aquela comida tinha um sabor especial, o sabor do compartilhamento, da reconciliação, de algo que o dinheiro não podia comprar. Está delicioso, elogiou sinceramente, notando como Cláudia parecia simultaneamente orgulhosa e um pouco desconfortável em servir uma refeição tão simples a um homem de sua posição. É a especialidade da mamãe, comentou Juliana, servindo-se de mais arroz. Nos dias de domingo, às vezes ela faz para os vizinhos também. Todo mundo adora. Antônio observou Cláudia com crescente admiração. Uma mulher que, apesar da tragédia que a atingira, do trabalho árduo, da responsabilidade de criar filhos sozinha, ainda encontrava tempo e energia para compartilhar com os outros. Durante a sobremesa, os prometidos brigadeiros de Juliana, que se revelaram extraordinariamente saborosos, Antônio finalmente fez a pergunta que o incomodava desde o parque. Senhora Santos. Cláudia, por favor, interrompeu ela gentilmente. Cláudia, corrigiu-se Antônio, porque nunca aceitou o dinheiro que oferecia após o acidente. Poderia ter facilitado sua vida, a educação das crianças. Ela baixou os olhos, pensativa. No início foi orgulho, raiva. A ideia de aceitar qualquer coisa do homem que tirou meu filho me parecia impensável. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Depois, com o tempo, percebi que recusar não era apenas sobre punir o Senhor. Era sobre manter Lucas, puro, livre de qualquer transação, entende? Antônio assentiu lentamente. Acho que sim, mas ainda gostaria de fazer algo, não como compensação. Sei que isso é impossível, mas como reconhecimento do quanto vocês me deram hoje. Cláudia trocou um olhar significativo com Juliana, que sorria como se soubesse de um segredo. Na verdade, disse Cláudia, há algo que gostaria de pedir, não para mim, mas para outras famílias. Qualquer coisa, respondeu Antônio prontamente. Lucas, sonhava em ser médico para ajudar as pessoas do nosso bairro. Muitos aqui não têm acesso a cuidados médicos adequados. As filas no posto de saúde são enormes e tratamentos especializados são praticamente inacessíveis. Antônio começava a entender. Você está sugerindo uma clínica, confirmou ela. Em nome de Lucas, um lugar onde as crianças do bairro possam receber atendimento de qualidade, independentemente da condição financeira das famílias. A ideia atingiu Antônio como uma revelação, não apenas uma forma de homenagear o menino, mas também de transformar a tragédia em algo positivo, duradouro. Consideraria isso um projeto conjunto? Perguntou ele. Não apenas meu dinheiro, mas sua visão, seu conhecimento da comunidade. Podemos formar uma equipe, garantir que seja exatamente o que as pessoas daqui precisam. Os olhos de Cláudia brilharam. Seria perfeito. Eu posso ajudar também, exclamou Juliana, animada. Posso desenhar como a clínica vai ser, fazer cartazes, ajudar a organizar tudo. E eu posso ser o primeiro paciente, ofereceu Ricardo, provocando mais risadas. Naquele momento, sentado à mesa simples de uma família que tinha todos os motivos para odiá-lo, Antônio sentiu algo desconhecido florescer em seu peito. Esperança. Não apenas a esperança de voltar a andar, mas a esperança de uma vida com significado, com conexão, com propósito. Após a sobremesa, Juliana insistiu em mostrar seu quarto a Antônio. A casa não tinha elevador, obviamente, o que apresentava um desafio.
Não se preocupe, disse Antônio, notando a hesitação de Cláudia. Posso tentar subir com ajuda. Foi um processo lento e desajeitado. Apoiado em Juvenal de um lado e usando um corrimão improvisado de outro, Antônio conseguiu subir os degraus um a um, parando frequentemente para descansar. O esforço era imenso, mas cada degrau vencido trazia uma sensação de conquista que não experimentava há anos. O quarto de Juliana era pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha colorida, uma estante com livros claramente muito usados, um pequeno móvel com material escolar cuidadosamente organizado. Na parede, um mural de fotos e desenhos. Olhe, disse Juliana, apontando para um desenho. Em destaque no centro do mural. Fiz este depois do nosso primeiro encontro no parque. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Um homem em uma cadeira de rodas e uma menina de mãos dadas, ambos sorrindo sob um grande sol amarelo. No canto do desenho, uma frase escrita com letra infantil. Novos amigos. Você já planejava se aproximar de mim naquele dia, comentou Antônio sem ressentimento na voz. Sim, admitiu ela, mas não planejei gostar do senhor. Isso aconteceu naturalmente. Aquela honestidade direta, tão característica de Juliana, fez Antônio sorrir. Sabe, quando eu tinha sua idade, era muito diferente de você. Já pensava em dinheiro, em sucesso, em ser melhor que os outros. Nunca tive sua sabedoria. Não é sabedoria, respondeu ela, sentando-se na cama. Mamãe diz que é só lembrar do que realmente importa. E o que realmente importa, Juliana? Ela pensou por um momento. Pessoas, fazer o bem, deixar o mundo melhor do que encontramos. Fez uma pausa. O Lucas dizia isso sempre, segundo a mamãe. Por isso quero ser médica também, como ele queria. Antônio sentiu o coração apertar. Mais uma razão para garantir que a clínica se tornasse realidade. Não apenas como memorial para Lucas, mas como caminho para Juliana. Vou ajudá-la a realizar esse sonho, prometeu ele. Vou garantir que você tenha a melhor educação possível. Obrigada, respondeu ela simplesmente. Mas sabe o que me ajudaria ainda mais? O quê? Ver o senhor andando de novo. A determinação nos olhos dela era contagiante. Antônio sentiu uma onda de motivação que não experimentava desde a juventude. Vamos trabalhar nisso juntos, prometeu. Nas semanas que se seguiram, uma rotina completamente nova se estabeleceu na vida de Antônio. As manhãs ainda eram dedicadas aos encontros com Juliana no parque, agora focados com mais intensidade nos exercícios de caminhada. As tardes eram divididas entre sessões de fisioterapia em casa e reuniões para o planejamento da clínica. Cláudia revelou-se uma parceira excepcional no projeto. Seu conhecimento das necessidades reais da comunidade, combinado com a experiência empresarial de Antônio, formava uma equipe perfeita. Juntos, identificaram um terreno adequado, contrataram arquitetos, definiram prioridades de atendimento. Para surpresa de todos, especialmente do Dr. Marcelo, os progressos físicos de Antônio continuavam. A sensibilidade nas pernas aumentava a cada semana. Os passos, antes hesitantes, tornavam-se mais firmes, embora ainda dependesse de apoio para caminhar distâncias maiores. É realmente extraordinário, comentou o neurologista durante uma consulta. Não consigo explicar completamente o que está acontecendo, mas as conexões neurais continuam se fortalecendo. É como se seu cérebro estivesse encontrando novos caminhos para comunicar-se com suas pernas. E isso é comum? Perguntou Antônio. Comum? Não. Possível? Sim, embora raro, especialmente após tanto tempo de lesão. O médico retirou os óculos, pensativo. Mas tenho que admitir que estamos testemunhando algo excepcional no seu caso. Continue fazendo o que está fazendo. O que Antônio estava fazendo, além dos exercícios físicos, era reconstruir sua vida emocionalmente. A mansão anti-silenciosa e opressiva começava a ganhar nova vida. Juliana e Ricardo passaram a visitá-lo regularmente, enchendo os corredores com risadas que ecoavam por cômodos há muito tempo abandonados. Zilda, a governanta, observava a transformação com uma mistura de espanto e alegria.
Em 30 anos, trabalhando para o Senhor, nunca o vi tão vivo, comentou ela certa tarde, enquanto servia lanche para as crianças no jardim. Cláudia também se tornara uma presença constante, tanto para as reuniões sobre a clínica quanto para os almoços, de domingo, que agora aconteciam alternadamente na mansão e na casa dos santos. O contraste entre os dois mundos era gritante, mas de alguma forma complementar, como se cada um tivesse algo a oferecer ao outro. 6 meses após o primeiro encontro no parque, a clínica pediátrica Lucas Santos estava pronta para ser inaugurada. O prédio moderno e acolhedor destacava-se na paisagem do bairro, com suas paredes coloridas e jardins bem cuidados. Na véspera da inauguração, Antônio convidou Cláudia, Juliana e Ricardo para uma visita privada às instalações. Juntos percorreram os consultórios equipados com tecnologia de ponta, a brinquedoteca, projetada para fazer as crianças se sentirem confortáveis, a farmácia que forneceria medicamentos gratuitamente para famílias de baixa renda. É mais bonito do que eu imaginava, disse Cláudia, visivelmente emocionada, enquanto observava o retrato de Lucas, que ocupava lugar de destaque na recepção. Era uma ampliação profissional de uma das fotos que ela havia compartilhado com Antônio, mostrando o menino com um sorriso radiante. Acho que ele aprovaria, comentou Antônio, apoiado em sua bengala. Nos últimos meses, havia progredido a ponto de conseguir caminhar distâncias curtas, usando apenas o apoio, embora ainda dependesse da cadeira de rodas para percursos mais longos. Tenho certeza que sim, concordou Cláudia, enxugando uma lágrima. Discreta. Juliana corria de um lado para outro, explorando cada canto da clínica com entusiasmo. Quando eu for médica, vou trabalhar aqui, declarou com convicção, fazendo os adultos sorrirem. Na manhã da inauguração, Antônio acordou cedo. Sentia um nervosismo que não experimentava desde os tempos em que abria novos empreendimentos imobiliários. Mas desta vez era diferente. Não era a ansiedade por lucros ou reconhecimento, mas a expectativa de algo genuinamente significativo. Ao descer para o café da manhã, surpreendeu Zilda ao recusar a cadeira de rodas. Hoje quero ir caminhando, anunciou, apoiando-se na bengala. Devagar, mas por conta própria. A cerimônia de inauguração atraiu uma multidão considerável. Moradores do bairro, profissionais de saúde que trabalhariam na clínica, representantes da prefeitura e da imprensa local se reuniram em frente ao novo edifício. Antônio observava tudo de um canto discreto, deixando que Cláudia fosse o centro das atenções como diretora administrativa da instituição. Quando chegou o momento dos discursos, Cláudia foi a primeira a falar. Com eloquência simples, explicou o significado da clínica, a memória de Lucas, a importância de transformar a dor em ação positiva. Ao final, surpreendeu a todos, chamando Antônio ao palco improvisado. Esta clínica não existiria sem a generosidade e o compromisso do Sr. Antônio Vasconcelos, anunciou ela. Um homem que demonstrou que nunca é tarde para recomeçar, para reparar, para seguir em frente. Sob olhares curiosos, Antônio caminhou lentamente até o microfone, apoiando-se em sua bengala. O esforço era visível, mas havia dignidade em cada passo. Não estou aqui como benfeitor, começou ele, a voz firme apesar da emoção. Estou aqui como alguém que aprendeu a mais valiosa das lições através da dor e do perdão. Fez uma pausa, buscando Juliana com o olhar. Ela sorria, encorajando-o a continuar. Há 10 anos, um erro terrível mudou muitas vidas para sempre. Durante muito tempo, acreditei que não havia redenção possível, que algumas falhas são definitivas. Sua voz falhou brevemente. Então, conheci uma menina extraordinária que me ensinou que sempre há um caminho adiante, se tivermos coragem de dar o primeiro passo. Nos fundos da plateia, Juliana sorria, o pingente de passarinho brilhando ao sol. Esta clínica não é apenas um lugar de cura física, continuou Antônio. É um símbolo de cura emocional, de reconciliação, de esperança. É a prova viva de que mesmo das maiores tragédias pode nascer algo belo e significativo. Aplausos espontâneos interromperam seu discurso. Cláudia se aproximou, emocionada. E, para surpresa de todos,
incluindo o próprio Antônio, deu-lhe um abraço sincero. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Em frente a todos os presentes, Antônio largou a bengala e, pela primeira vez em 10 anos, manteve-se em pé por conta própria. Foram apenas alguns segundos, mas suficientes para que um murmúrio de espanto percorresse a multidão. Juliana correu até ele radiante. "O senhor conseguiu, eu sabia que conseguiria." Com lágrimas nos olhos, Antônio se abaixou à altura dela. "Graças a você, Juliana, você me ensinou a acreditar novamente." A menina abraçou-o com força. "Não, fui eu, seu Antônio. Foi o senhor que escolheu tentar." A inauguração da clínica foi apenas o começo. Nos meses que se seguiram, Antônio continuou sua jornada de recuperação física e emocional. A cadeira de rodas, antes sua prisão e penitência, gradualmente se tornou apenas uma lembrança. Com terapia intensiva e a motivação constante de Juliana, passou a caminhar distâncias cada vez maiores, primeiro com bengala, depois sem apoio algum. Mas a verdadeira transformação acontecia em um nível mais profundo. A mansão, antes um mausoléu de luxo, tornou-se um lugar de encontros, de projetos, de vida. Antônio abriu as portas para programas educacionais, recebendo regularmente estudantes das escolas públicas do bairro para aulas de reforço, palestras, atividades culturais. Cláudia, com sua experiência em gestão comunitária, tornou-se sua parceira em diversos projetos sociais além da clínica. Entre eles, uma fundação educacional que garantiria bolsas de estudo completas para jovens promissores da comunidade, com Juliana como primeira beneficiária. Em uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelo mesmo parque onde tudo começara, Juliana perguntou a Antônio: "O senhor é feliz agora?" Ele refletiu por um momento, observando as folhas douradas que caíam ao seu redor. "Sabe, Juliana, passei a maior parte da minha vida acreditando que felicidade era ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio. Depois do acidente, achei que nunca mais seria feliz, que não merecia ser." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "O que sinto agora é diferente. Não é aquela felicidade eufórica da juventude, mas algo mais profundo, mais consistente. É como paz. A paz de saber que estou fazendo o melhor que posso com a segunda chance que recebi." Juliana sorriu, satisfeita com a resposta. "Isso parece felicidade para mim. E você, Juliana, é feliz?" "Muito", respondeu ela prontamente. "Sabe por quê? Porque agora tenho 2 famílias, a minha em casa e o senhor." Antônio sentiu o coração expandir com uma emoção que ainda estava aprendendo a nomear: gratidão. Gratidão pela menina que teve coragem de estender a mão a um velho amargurado. Gratidão pela mulher que encontrou força para perdoar o imperdoável. Gratidão pela vida que, mesmo após a mais terrível das tempestades, ainda oferecia a possibilidade de recomeço. Continuaram caminhando lado a lado, seus passos alinhados em um ritmo confortável. O sol se punha no horizonte paulistano, pintando o céu de tons alaranjados e rosa. No bolso do casaco, Antônio carregava a pequena escultura de argila que Juliana lhe dera meses atrás. Um homem e uma menina caminhando juntos. Um símbolo do que parecia impossível e agora era realidade. "Sabe o que mais gosto em caminhar com o senhor?" perguntou Juliana, quebrando o silêncio contemplativo. "O quê?" "Que agora podemos escolher para onde vamos. Não estamos mais presos em um lugar só." Antônio sorriu, compreendendo a sabedoria profunda naquelas palavras simples. Não era apenas sobre caminhar fisicamente, mas sobre avançar na vida, sobre ter a liberdade de escolher novos caminhos, mesmo após os erros mais graves. "Tem razão, Juliana", concordou ele, observando o caminho à frente deles. "E ainda temos muitos lugares para ir." Juntos, continuaram sua caminhada sob o céu que escurecia gradualmente. 2 silhuetas contra o pôr do sol. Não mais um velho em uma cadeira de rodas e uma menina com um segredo, mas 2 pessoas que haviam encontrado, na dor compartilhada e na cura mútua, um novo sentido para seguir em frente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio e Juliana
tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa narrativa de redenção e segundas chances, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os milagres que podem acontecer quando abrimos nosso coração para o perdão. O que você faria se estivesse no lugar de Juliana ou de Antônio? Conte-nos nos comentários. Sua opinião é valiosa para nós.